Oi pessoal, vou explicar agora a atividade de história dessa semana, tá bom? Então, como a gente viu na última atividade, né, como vocês viram, naquele mapa lá do deslocamento do pessoal, dos primeiros humanos, seres humanos, então eles eram originários da África, né? E eles se deslocaram perante todo o continente, né? Todo o continente africano, passaram pela Europa, né? A Ásia, até chegar aqui ao continente americano. Então aqui nós temos uma ilustração, né? Um texto, né? Que fala que o berço da humanidade é lá da África, né? Onde surgiram as primeiras pessoas, tá? Então aqui tem um textinho para vocês lerem, tá? Esse texto aqui é bem explicativo, né? E aqui nós temos três questões em relação a esse trecho, né? Esse texto. Então a primeira questão diz o seguinte, ó. A imagem ao lado representa qual continente? Então, que continente representa essa imagem? Né? Eu já disse até a resposta aqui no vídeo, né? Questão 2. A África é o berço da humanidade e da civilização. Por quê? Porque a gente diz que a África é o berço da humanidade, das civilizações. Porque acredito que os primeiros seres humanos surgiram na África, porque foram colonizados pelos portugueses, são todos de baixa renda ou têm uma cultura diversificada. Tá? Então, qual é a razão pela qual a África é considerada o berço da civilização humana? Questão 3. Que área do conhecimento os povos africanos também possuíam no passado? Então, aqui está dizendo que eles... A gente viu, né, que uma das primeiras formas de fixação lá no período neolítico, que as pessoas começaram a se fixar num lugar, né, a processo de sedentarização, foi a agricultura, né, que as pessoas começaram a cultivar. Mas será que eles só praticavam agricultura? Então no texto aqui diz que eles também é, desenvolveram outras áreas do conhecimento, tá? Então que áreas são essas? Tá? Será que foi só agricultura? Será que foi agricultura, arquitetura, engenharia e matemática, ou somente arquitetura e astronomia? Nenhuma delas. Tá? Então, essas três questões aqui, 1, 2 e 3, em relação a esse texto, tá? E essa imagem. Na atividade 2, tem outro texto que serve de base para as questões 4, 5 e 6, tá? Então, aqui, tá falando aqui, então pede para vocês também ler, tá? Esse texto tem algumas palavras que estão grifadas, né, bem negrito, como por exemplo nômade, sedentários, reinos, chefe, espírito da natureza, Deus e antepassados. Então, aqui nós temos três questões. Questão 4 diz assim: de acordo com o texto, é correto afirmar que o conjunto de aldeias chama-se. Então, o conjunto de aldeias, de acordo com o texto, chama-se de quê? Moradia, oca, rede, senzalas. 5. O texto fala sobre povos que se deslocam periodicamente. Esses povos são chamados de aqueles povos que se deslocam periodicamente, que não tem um lugar fixo. Como é que a gente chama esses povos? E 6. Os povos africanos acreditavam que alguns aspectos estavam presentes no seu dia a dia. Que aspectos são esses, de acordo com o texto? Que aspectos são esses que estavam presentes no dia a dia deles? Tá? Bom, questão número 3 é sobre sítios arqueológicos, né? Vocês também já viram que sítios arqueológicos são locais, né, que contêm vestígios de antepassados, né? E aqui no nosso estado existem vários sítios arqueológicos, tá certo? E aqui nós temos um texto falando sobre um sítio arqueológico que existe lá no município de Carnaúba dos Dantas, tá? Que é o sítio arqueológico Xique-Xique, que lá tem algumas pinturas rupestres, tem alguns vestígios de antepassado, tá? Então tem uma figura aqui, tem um textinho aqui para vocês lerem e aqui tem algumas questões para vocês interpretarem o texto, com base nesse texto aqui, tá?
Então, de acordo com o texto, que é um sítio arqueológico, de qual sítio arqueológico esse texto aqui está falando. Na letra C, em qual município do RN está localizado o sítio arqueológico citado no texto? Então eu já respondi basicamente algumas perguntas dessas aqui na minha fala, tá? Mas é mais uma questão de interpretação mesmo. E aqui, pessoal, por último, tem uma atividade de pesquisa, tá certo? Porque eu falei aqui que de um sítio arqueológico, esse texto aqui fala de um sítio arqueológico no nosso estado. Esperar que o avião passar, né, que tá fazendo barulho, para não interferir muito. Pronto, foi embora. Então aqui, ó, eu peço aqui para vocês fazerem uma pesquisa, tá, e anotar aqui alguns significados. Então, primeira pesquisa, você vai pesquisar aí o que é uma pintura rupestre. Você vai escrever aqui o significado da pintura rupestre. O que são arqueólogos? Quem são arqueólogos? O que é um arqueólogo? Você vai escrever aqui a definição. Aí aqui embaixo pede o seguinte: pesquise e registre abaixo quais são outros sítios arqueológicos que existem no Rio Grande do Norte, aqui no nosso estado, informando em quais municípios eles estão localizados. Por exemplo, esse aqui diz que é um sítio arqueológico que está localizado no município de Carnaúba dos Diantos. Então aqui você vai pesquisar. Existem outros sítios arqueológicos aqui no nosso estado. Então você vai dizer o nome do sítio arqueológico e em qual município, tá bom? Então você pesquisem aí uma pesquisinha rápida no Google, tá? Sítios arqueológicos no Rio Grande do Norte. Aí você vai descobrir quais são e onde estão localizados, tá certo? Então é isso. Espero ter ajudado com a explicação. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo lá no grupo da turma, tá bom? Que eu estou pronto para ajudar, ok? Então, uma boa atividade para vocês, tá ok?